O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, mais uma vez, a igreja se reveste de vermelho. Nós, sacerdotes, nas missas que nós iremos celebrar hoje, que é dia de Santo André, iremos vestir o vermelho para dizer: esse apóstolo derramou sangue pela causa do Evangelho, pela causa da Boa Nova. Esse apóstolo, que é André, que nós estamos celebrando hoje, ele não teve medo de anunciar a palavra, mesmo que fosse preciso ele morrer. E ele morreu. Como? Crucificado. Mas de que forma? Em forma de X. Sempre que eu lembro do dia de Santo André, eu me lembro do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Quando nós entramos no santuário e nós vamos nos dirigir para lá onde tem a imagem de Nossa Senhora, antes de nós entrarmos em cima, tem todos aqueles apóstolos, né? E o que está em cima ali é justamente Santo André. E por que nós sabemos que é Santo André? Porque tem essa cruz em forma de X e ele ali segurando, porque ele foi crucificado dessa forma. Imagina você que é pregador do Evangelho, você que é sacerdote, você que é membro da comunidade Canção Nova, e nós que fomos constituídos para os finais dos tempos, para o tempo da perseguição. E imagine as autoridades mundanas do mundo dizendo o seguinte: se vocês continuarem falando no nome de Jesus Cristo, nós vamos te crucificar com aquela cruz lá em forma de X. O que é que nós iríamos fazer? Nós iríamos continuar anunciando o Evangelho sem medo e ser crucificado? Ou nós iríamos nos calar para não sermos crucificados? Pense nisso. O que você faria? Porque eu digo, é muito fácil pregar o Evangelho quando não se tem nada disso. E é para anunciar também no tempo que não tem, quando não tem esses empecilhos. Mas agora que nós estamos caminhando para esse empecilho, que nós já vemos isso. Então nós padres, nós bispos, por causa de uma intervenção que vem dizendo assim: se vocês continuarem falando de Jesus, nós vamos te crucificar, nós vamos parar? Mas aqui, mais uma vez, eu trago o Evangelho, o que Jesus falou para os apóstolos. Se André, diante daquela cruz em forma de X,
ele continuou anunciando, isso ele foi crucificado na Acaia, ele continuou anunciando, é porque ele ouviu de Jesus justamente isso: vocês serão levados aos tribunais, vocês serão mortos por causa do meu nome, se fizeram isso comigo, vão fazer também com vocês. Se o mundo te odeia, é porque me odiaram também. Então eles foram preparados para isso. Jesus não os enganou. Jesus não disse para ele que pregar o evangelho seria vida fácil. Jesus não falou para eles que o anúncio do evangelho ia fazer eles ficarem famosos. Jesus não falou para eles que eles pregando o evangelho, eles iam ser queridos. Não, ele falou que seriam odiados. Odiados por quem? Pelas autoridades civis que se opõem a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as autoridades civis, elas não querem que o nome de Jesus seja anunciado. E quem é que vai morrer? Justamente aqueles que foram chamados a pregar o evangelho. E aí, entre os bispos, os padres, as comunidades religiosas, nós da Canção Nova, somos chamados para ser crucificados em forma de X. E aí, nós estamos com medo? Olha bem, São Paulo, assim, aí o Evangelho de Jesus está dizendo para eles o seguinte: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Pescador de homens significa salvar almas. E o que é salvar almas? É tirar os homens que estão nas garras de Satanás, e que Satanás está pronto para levá-los para o inferno, e nós, por causa de um anúncio, por causa de um pedido de Jesus, nós temos que ir lá e salvar almas, mesmo que seja preciso nós sermos crucificados em forma de X. Então nós não podemos ter medo. Então André não teve medo, André cumpriu a missão. Hoje nós estamos comemorando o martírio de Santo André, e ao mesmo tempo estamos comemorando a entrada dele no céu, porque quem morre mártir entra direto no céu, não passa pelo purgatório não, vai direto. Todo mundo quer ir para o céu, né? Então, se você quer ir para o céu, derrame o sangue pelo nome de Jesus, aí você vai direto. Aí São Paulo está dizendo na carta aos Romanos, que é a primeira leitura hoje, capítulo 10, de 9 a 18. Ele diz assim: mas como invocá-lo sem antes crer nele? Como é que as pessoas vão falar de Jesus, vão servir a Jesus, se eles não creem? Mas para eles crerem, São Paulo está dizendo o quê? É preciso pregar. E como ouvir sem alguém que pregue? Quem é que prega? Bispos, padres, missionários, os religiosos dentro do seu carisma próprio, todos somos chamados a pregar. E como pregar sem ser enviado para isso? Fomos enviados para isso. Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem, dos que anunciam Jesus. Aí ele diz assim: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação. Para as pessoas acreditarem, é preciso que haja quem pregue, quem anuncie. Agora veja, no tempo da perseguição, se não houver quem pregue, as pessoas não irão se salvar. Por isso que André, independente de ser crucificado,
e é no tempo da perseguição, ele continuou anunciando. A recompensa dele foi o quê? Morrer na cruz. Eles só facilitaram a entrada de André no céu. Logo, a fé vem da pregação. E a pregação se faz pela palavra de quem? De Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Olha, se não ouvirem, não se salvarão. E quem é que tem que falar? Somos nós, mesmo que sejamos crucificados. Nós não podemos preservar a nossa vida. Mais uma vez eu trago o que Jesus disse. Ah, você quer estar com medo de quem mate o seu corpo? Tenha medo sim, daquele que pode precipitar a sua alma no inferno por omissão, por não ter pregado na hora que deveria pregar. Vejam só, no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, ainda não se tinha os microfones, não se tinha TV, não se tinha os celulares como se tem hoje. Então eles pregavam, o microfone deles era os próprios lábios. Para que eles pudessem ouvir, aí tinha aquela técnica que Jesus usava lá no mar da Galileia, né? Ele ficava assim, o povo ficava na frente dele, e o vento vinha e ali anunciava, aí a palavra chegava ao coração de todos que estavam ali. Era a forma de aumentar, de prolongar a palavra. São Paulo era dentro daquelas arenas, né, que tinham, e ali o pessoal ficava assim dentro dos teatros, então aquilo ali servia como uma grande acústica. Então quando falava, todo mundo ouvia. Agora nós temos um grande privilégio. Deus, no decorrer do tempo, fez com que os homens tivessem a inteligência, deu a inteligência aos homens, porque isso não é dos homens, é de Deus. Deus deu sabedoria aos homens, para que os homens pudessem anunciar, através primeiro dos microfones, rádio, depois veio a televisão, e agora nós temos os celulares. É o prolongamento. Só que esses meios de comunicação, eles estão nas mãos de quem? Dos governantes. Está na tua mão, mas quem manda são os governantes. É por isso que tem países por aí que os meios de comunicação são regulados. O que é que significa ser regulados? Eles passam o que eles querem e as pessoas ouvem e assistem só o que eles querem. Por exemplo, tem países por aí, vocês sabem, que nesses países até a internet deles é somente local. Eles não sabem o que está acontecendo no mundo, porque lá eles passam e dizem o que eles querem, então eles só ouvem aquilo. É uma forma de lavagem cerebral. Então eles ficam o quê? Lá, alienados diante do que está acontecendo. Vocês já ouviram, algumas pessoas estão dizendo assim, que eles querem regular, né, os meios de comunicação. O que é regular os meios de comunicação? É isso. Ah, tem gente falando demais, então nós vamos regular os meios de comunicação. E aí eles vão monitorar para ver o que essas pessoas estão falando. Se essas pessoas estão falando justamente o que é contrário ao que as leis civis querem, acontecem duas coisas. Ou eles eliminam essas pessoas, ou eles tiram os meios pelos quais eles estão usando. Vocês estão entendendo?
o que é regular os meios de comunicação? Eles só vão permitir que se fale o que eles falam. Imagine, né? Um governo, nós estamos caminhando para isso, viu, meus irmãos? Não sejam alienados não, viu? Nós estamos caminhando para isso. Então, um governo que diz assim, olha, não anunciem Jesus, não parem de falar de Jesus. Um governo que vai dizer assim, olha, vocês não podem falar sobre isso, por exemplo, ideologia de gênero, sobre a homossexualidade. Vocês não podem falar sobre, sabe lá o que mais? Tantas coisas. Aí eles vão ficar regulando para ver. Quem estiver falando isso, o que é que eles vão fazer? Ou vai tirar os meios de comunicação daquelas pessoas, ou também vai chamar atenção. Se vocês continuarem falando, vocês serão presos, vocês serão isso, serão aquilo. Então, quem tem esses meios de comunicação, eles vão ter duas alternativas. Ou eles continuam pregando contra o que está sendo anunciado, por exemplo, o que está sendo pedido, não falem de Jesus. Eles vão continuar pregando e eles vão ser perseguidos, ou eles vão fazer o jogo deles, eles vão parar de pregar. Vocês veem, as redes católicas, elas precisam estar atentas para isso, porque às vezes as redes católicas vão fazer o quê? Para manter as redes católicas, elas vão fazer o quê? Eles vão dizer o que eles vão fazer o que eles estão pedindo. Aí vai começar a não falar de Jesus. Aí vai dizer assim, vamos falar de Jesus, mas indiretamente. Bem, falar indiretamente nem todo mundo vai entender. Mas falar diretamente todo mundo entende. Aí de repente vai mudando as programações. Aí vai falando de coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Por quê? As redes católicas foram constituídas por Deus para ser o prolongamento do anúncio do evangelho. Não é simplesmente para ter os meios de comunicação. É para anunciar. Então o anúncio vem. É preciso anunciar. Enquanto pode, vamos dizer, ainda não está sendo regulado. E é preciso anunciar quando estiver regulado, para pegar o máximo de gente ainda, para salvar almas, porque Jesus está dizendo que os apóstolos deveriam salvar almas. Então, enquanto não regula, e quando regula, em todas essas duas situações, é preciso anunciar, pregar o evangelho, anunciar, falar a boa nova e levar as pessoas à conversão, à mudança de vida. Por quê? Os meios de comunicação, que é usado por eles fazem tudo o contrário. Como eu estava falando esses dias, né? Quando chega o Natal, começa a atacar a igreja católica. Como eu falei, colocando o Papai Noel lá beijando um homem. Isso é um ataque à igreja católica. Como no carnaval, colocando lá o diabo vencendo Jesus. Aonde que o diabo venceu Jesus? Ele já foi vencido há muito tempo. Aí coloca lá o diabo carregando Jesus, colocando Jesus embaixo dos pés dele. Isso é um ataque à igreja católica. E isso vai como? Por meio das artes. Porque de uma certa forma, o carnaval é uma forma de apresentar a arte. Só que apresenta a arte de forma errada. Não com a beleza de Deus, mas a beleza que vem do inferno, mulheres peladas e não sei o quê. E aí os meios de comunicação católicos entram dizendo, não, o diabo quer vencer Jesus. Não, Papai Noel não beijou homem nenhum, não. Papai Noel é para dar presente. Embora eu disse, né, que não seja um símbolo cristão. Aí a igreja faz o quê? Os meios de comunicação vão se calar? Só para manter? Não fale isso e não fale aquilo? Isso é pecado de omissão. Se os meios de comunicação param de anunciar o evangelho diante de uma sociedade que vai contra e que fala mal da igreja, se ela para de falar, ela se omite.
E se omite para quê? Para continuar tendo? Então é melhor não ter. Porque fugiu daquilo que é o anúncio. Agora aqui eu me lembrei de uma coisa. O padre Jonas, lá atrás, quando eu cheguei em 93, quando ele pregava para nós, ele falava bem assim, porque agora ele está idoso, né? Ele está pregando, mas não, ele não está com aquela força, aquele vigor todo de antigamente, porque era o vigor, mas a velhice tira esse vigor, isso é normal. Não é que ele não esteja pregando, ele está pregando. Aí lá atrás ele dizia assim: meus filhos, os nossos meios de comunicação, nós vamos perder tudo. Os antigos sabem disso. Os novos talvez não, mas os antigos sabem. Imagina aquele tempo que estava lá, né? Eu, Diácono Nelson Correia, o Márcio Mendes, Salete Ferreira, a Luzia Santiago, a cofundadora, o Eto, o cofundador. Nós ouvíamos o padre Jonas dizer: nós vamos perder tudo. E por isso, meus filhos, ele dizia, vocês precisam pregar, preguem sem medo, e no tempo que vier, preguem. Aí ele falava do Davi, departamento de audiovisual. Aí o departamento de audiovisual, que é o Davi, foi criado para isso. Para quê? Primeiro, para armazenar as pregações, para no tempo da perseguição nós termos tudo armazenado e continuarmos enviando, falando, anunciando. E já anunciar agora enquanto é tempo, enquanto está se podendo. Porque ele dizia, nós vamos perder tudo. E meus filhos, não tenham medo de pregar. Vocês precisam anunciar o Evangelho. Porque nós precisamos salvar almas. Pode perguntar para os antigos. O Dunga, que não está mais na comunidade, mas pergunte para o Dunga também. Ele saiu da comunidade, mas pergunte para o Dunga. Dunga, é verdade que o padre Jonas dizia que não, ia chegar um tempo que nós iríamos perder tudo? Ele disse, sim. Sabe por quê? Por causa desse sistema que é contrário ao Evangelho, que vai regular os meios de comunicação católicos que enviam o Evangelho. Por enquanto nós estamos evangelizando livremente, por enquanto, mas já estamos começando a ver que não é bem assim, mas não. Mas era assim. Então, meus filhos, padre Jonas, né? Antes de perdermos, vamos anunciar. E quando começar a perseguição, continuem evangelizando sem medo. Porque vai ser lucro para nós. Agora é eu falando, não é o padre Jonas, eu falando. Vai ser lucro para nós morrermos pelo Evangelho. É lucro. Porque a Canção Nova foi constituída para os sinais dos tempos, para esse tempo. Se nós estamos nos sinais dos tempos, eu não sei. Mas que eu sei que já está regulando, já se está regulando os meios de comunicação. Não fale isso, não fale aquilo, não fale... Imagine, né? Se chegasse entre nós, assim, alguma coisa dizendo assim, olha, nós da Canção Nova não podemos mais falar isso e não podemos mais falar aquilo. Olha, não fala isso não, não fala aquilo não. Olha, se não é para falar isso, vai falar de quê? Só se for receita de bolo, meus amigos. Só se for para nós ficarmos fazendo receita de bolo. Porque nós temos que fazer isso. Se chegasse ao ponto de nós chegarmos a esse ponto de dizer assim, então nós não vamos mais falar isso, não vamos falar mais aquilo, para nós não perdermos os nossos meios de comunicação, sabe lá o quê? Se nós começássemos a fazer isso, nós estaríamos saindo do nosso objetivo de pregar o Evangelho. Nós já não seríamos mais uma comunidade que estaria preparando um povo firme, evangelizado para a segunda vinda de Jesus.
Eu aprendi isso do Padre Jonas. Pergunte para Salete, Diácono Nelson Correia, pergunte para o Márcio Mendes. Eu estou falando isso daí porque são os que aparecem. A Valdênia que está ali, ó. Pergunte para a Valdênia. Não sei se a Valdênia chegou a ouvir. Pergunte, para ver se o Padre Jonas não disse que nós iríamos perder tudo por causa do Evangelho. Mas mesmo assim, perdendo os meios de comunicação, nós temos os nossos lábios para anunciar. Por isso que a gente tem que hoje vamos usar sim, o celular para falar, para levar a boa nova, para levar o Evangelho. Nós temos que usar sim, e sem medo. Mas saiba que se você fizer isso, você poderá ser preso, você poderá ser processado, você poderá ser morto. Então, se você parar de evangelizar por medo de ser processado, por medo de ser preso ou sabe lá o quê, me desculpe, você é um covarde. Você já não é mais um evangelizador. Você está preocupado com a sua vida. E você vai diante de Deus pagar por não ter salvado as almas, por omissão. Santo André não teve medo. A cruz em forma de X estava lá. Era ele que resolveria. Olha, se você parar de falar do nome de Jesus, de anunciar a boa nova, se você parar, você vai ser crucificado em forma de X. E Santo André continuou falando. Então levaram ele e ele foi crucificado. Então você que é pregador do Evangelho, bispo, padre, você que pertence a uma comunidade, a uma congregação religiosa, você está disposto a dar a vida como os antigos deram? Ou você está preservando a sua vida e você quer somente fama? Jesus não deu fama, não. A única fama que Jesus nos deu foi a fama da cruz, do crucificado. Jesus ficou famoso, sabe quando? Quando ele levou a cruz, subiu o Monte Calvário e lá em cima ele foi crucificado. Foi ali que ele ficou famoso. E Paulo disse: eu não prego outra coisa a não ser o Cristo crucificado. Nossa Senhora das Dores, que se juntou junto com Jesus no mesmo sofrimento. Jesus sofrendo na carne e ela na alma. Que Nossa Senhora das Dores reze por nós. As lágrimas de Nossa Senhora das Dores não podem ser lágrimas, porque ela está dizendo: filhos omissos. O meu filho não foi. Mas que seja lágrimas de alegria de dizer assim: sofro com vocês, mas continuem firmes, porque daqui a pouco vocês estarão no céu junto comigo e com meu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.